Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington. Talvez você esteja se perguntando, sim, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Mas eu gostaria de chamar um pouquinho a tua atenção, eu queria que você ficasse aqui. E o motivo vai ser muito nobre, eu tenho certeza que vai ser muito abençoador para a tua vida também. Recentemente eu participei de um treinamento no qual eu precisei gravar alguns vídeos e postar aqui no YouTube. E acabei percebendo como o YouTube ele pode ser utilizado como uma ferramenta de compartilhamento de vídeos e repositório de vídeo. Então, ele pode ser usado para guardar as nossas memórias. Eles podem ser usados para guardar experiências legais que a gente tenha vivido. Em vez de você deixar isso salvo apenas no teu celular ou apenas no teu computador, tu pode deixar isso salvo no YouTube e você pode acessar de qualquer lugar, de qualquer país, a qualquer momento. Então, pensando nisso, eu tive uma ideia que foi realmente gravar vídeos com algumas histórias, alguns fatos, algumas situações que têm acontecido, que já aconteceram na minha vida, e fazer com que isso de alguma maneira possa ficar salvo para a próxima geração, para os meus filhos, para os meus netos, e eu possa usar essas experiências para compartilhar com amigos, com colegas, e de repente aquilo que aconteceu comigo pode ser também útil para resolver, solucionar algum problema da tua vida. E isso já fala um pouquinho do meu perfil, das minhas raízes, de quem eu sou. Eu sou cristão, eu sou evangélico, eu participo da Igreja do Evangelho Quadrangular desde os meus 17 anos de idade. Tive ali contato com a Bíblia com 17 anos e a partir dali a minha vida foi transformada. Depois que eu conheci Jesus, a minha vida ganhou um outro significado, minha vida ganhou um novo sentido. De fato, descobrir para que eu fui criado. Isso é muito interessante, porque isso mudou toda a minha vida. O que eu sou hoje, as pessoas que me conhecem veem uma pessoa comunicativa, uma pessoa falante, mas na verdade eu era uma pessoa muito tímida, uma pessoa que não acreditava em mim mesmo, uma pessoa que era um mentiroso de carteirinha, tentava levar vantagem, só funcionava se eu andasse no meio de uma galera. E Jesus ele foi me ensinando aos poucos e muitas vezes de maneira até dura, de maneiras até difíceis, que algumas coisas tinham que sair da minha vida, algumas coisas ruins tinham que sair para que outras boas tivessem que entrar. E o mais legal é que quando você caminha com Jesus, você não fica somente com o bom, ele quer te proporcionar o melhor. E eu acredito que é exatamente isso que eu estou vivendo nesse momento. Estou numa fase onde o Senhor está tirando coisas que são boas na minha vida e me dando a possibilidade de escolher coisas melhores. Nesse contexto todo disso que eu estou falando, existe um texto da Bíblia que tem mexido muito comigo durante esse tempo recente, no qual eu tenho visto a explosão de informação, jovens tendo contato com games, tendo contato com redes sociais, tendo contato com tanta informação, tanta tecnologia. E eu conheci um texto do livro de Juízes, no capítulo 2, no verso 10, que me deixou muito preocupado. Afinal de contas, eu conheci Jesus com 17 anos. E eu percebo que hoje existe uma geração que ouviu falar de Jesus, os pais falaram de Jesus, os avós falaram de Jesus, mas aquele jovem, aquele adolescente, hoje ele não tem muita referência do que é ter uma vida com Deus. E quando eu li esse texto, nossa, foi explodiu minha cabeça. Eu quero compartilhar com você o que diz nesse texto de Juízes, lá no Antigo Testamento, capítulo 2, no verso 10 em diante. Diz o seguinte: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal perante ao Senhor. Deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. O mais interessante desse texto é que aquela geração que veio depois da geração de Josué não conheceu a Deus. Isso me preocupa porque hoje eu tenho 33 anos, eu tenho uma esposa que está gestante, daqui a pouco nós teremos uma bebezinha linda aqui, e a minha preocupação eu preciso deixar um legado para ela. Eu preciso deixar registradas as experiências que eu tenho vivido com Deus, para que lá na frente, se porventura não estiver mais aqui, o meu tempo tiver passado nessa terra, ela tenha algum material no qual ela possa recorrer e ela possa ser inspirada pela fé do seu pai.
Então esse é o propósito. Deus está aqui nesse momento, nesse vídeo, falando com você. Eu quero deixar registrado, a partir de hoje e numa sequência de vídeos que serão publicados aqui futuramente, registros de fé e esperança, que eu tenho certeza que irão abençoar a tua vida. Nós precisamos, nos dias de hoje, ter contato com uma fé prática, não apenas uma fé teórica. Eu gosto muito de um texto do livro de Jó, no capítulo 2, no verso 42, quando Jó diz: Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é essa fé que eu quero desafiar você desse tempo, você jovem, adolescente ou até mesmo um adulto, a ter uma fé prática. O livro de Tiago ele nos desafia a ter uma fé através de obras, não apenas uma fé teórica, não apenas um desejo, não apenas uma ilusão, mas a nossa fé ela precisa ser traduzida em obras. Pois o escritor Tiago ele diz que a fé sem obras ela é morta. A nossa fé precisa ser viva, ser ativa. Eu quero te instigar, através desses vídeos, a ter uma vida com Deus, uma vida dinâmica, uma vida real, não uma vida de ilusão, mas uma vida prática com Deus, onde você, com fruto desse teu relacionamento com Deus, você vai poder abençoar muitas pessoas à tua volta. Então, essa é uma introdução daquilo que a gente vai fazer aqui por esse tempo. Com muito prazer que eu vou estar fazendo isso aqui. Eu peço direção a Deus para que Ele venha estar à frente desse propósito e que muitas pessoas sejam impactadas. Afinal de contas, a gente está vendo de tudo nas redes sociais. Então, se eu puder usar a minha rede social para abençoar vidas, para entregar esperança, para falar de uma fé viva, isso eu vou fazer. Então, foi um prazer ter passado esse tempo com você aqui, ter compartilhado esse versículo da Bíblia, do livro de Juízes. Eu convido você a ter um relacionamento com Deus. Eu convido você a ter contato com a palavra de Deus e você vê a transformação que ela vai proporcionar em todas as áreas da sua vida. Deixa eu orar por você nesse momento. Pai, o Senhor que colocou pessoas diante desse vídeo, que pessoas possam ser tocadas por esse trabalho que vai ser feito nesse lugar. Que aquilo que o Senhor tem feito em mim há 15 anos, Senhor, o Senhor está fazendo coisas novas na minha vida. Que o Senhor também possa entregar coisas novas na vida dessa pessoa que tem contato com esse vídeo, Senhor, em todas as suas áreas, que ela possa experimentar o melhor de Deus na sua vida, Pai. Que essa pessoa que acha que a sua vida chegou ao fim, que o Senhor mostre que é só o começo, Deus, que o Senhor possa abençoar cada pessoa através dessa programação que será realizada, através dessa ferramenta, através da internet. Abençoa, Pai, que o Senhor possa se revelar de forma poderosa sobre a vida dele, sobre a vida dela, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe. Foi um prazer compartilhar um pouquinho da minha história e que você fique ligado no próximo vídeo. Vamos junto criar uma corrente de fé e esperança para abençoar muitas outras pessoas, tá bom? Deus te abençoe. Paz.